Silva Yura. Apóstolo, fala com profundidade sobre o alarido da trombeta do livro de Apocalipse. Trombeta como? Tem várias trombetas aí. Você vai me perguntar de trombetas ou trombeta? Ou está a falar a sétima trombeta? Quando vem com o alarido? Se é a última, vou falar o quê? É o que você está a ver aí na Bíblia. Vai ler lá, que não precisa alguém que te explicar aqui. O que se você entende a língua portuguesa, que está lá mesmo é aquilo aí. Vai haver um alarido. O arcanjo vai tocar a sua trombeta. Existem 7 arcanjos desfilados, preparados para tocarem as suas trombetas. E cada trombeta tem um significado. E esse significado não é simbólico, como alguém quer dizer. Não, é simbolicamente não. Tocou a trombeta, o juízo cai. Cada trombeta com seu juízo, ou com seu julgamento, suas pragas. Ouviu? E na 7ª trombeta, os mortos ressuscitam. E na 7ª trombeta, os mortos ressuscitam e os fiéis são arrebatados. Primeiro a ressurreição, depois os fiéis. Eles vão ouvir a trombeta soar. Glórias ao arcanjo. Mas como Jesus disse que a voz dele é a ressurreição que vai acontecer na terra. Glórias ao Rei Jesus. Amém? E todos vão se encontrar nos ares com o esposo. E o esposo vai lhes introduzir na cidade. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Aleluia. Mas agora sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Já era. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo número 12, Mateus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vamos começar. Glória a Jesus Cristo. Vamos lá. Assim está escrito. Naquele tempo passou Jesus pelas searas num sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez David quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, sim, e comeu os pães da proposição, que lhe não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glória a Deus. Amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, percebamos uma coisa, e isso que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele passava com os seus discípulos, e enquanto caminhava passaram por umas searas, e naquelas searas por onde eles passaram, aconteceu que os seus discípulos começaram a tirar espigas para eles comerem. Tiraram e, claro, começaram logo a comer, porque estavam, os mesmos estavam esfomeados, digamos assim. Glória a Deus nas alturas, porque eles estavam com fome. E enquanto eles colhiam espigas e comiam, os fariseus e aqueles que sempre seguiam o Senhor, os fariseus, claro, e não só, queriam ver sempre alguma falha, algum erro, ou coisa do gênero, procuravam apanhar, procuravam ver alguma falha para acusarem o Senhor. Quando viram os discípulos fazerem aquilo, eles acharam como uma oportunidade para acusarem o Senhor, para dizer o que eles disseram, claro. Veja os teus discípulos,
eles fazem algo que não é lícito fazer num sábado. Sim, porque na verdade no sábado, segundo a lei, não se poderia ir ao campo para colher nem fazer coisas do gênero. Não se poderia trabalhar nem carregar coisas, fardos, enfim. E eles, ao ver os discípulos a colher espigas, eles acusaram não só os discípulos, mas também o Senhor. E como eles sabiam que o Senhor era o mestre dos discípulos, foram questionar o Senhor, porque ele diz, vamos lá ver o que ele vai falar. Vamos lá ver se ele vai concordar com a ação dos seus discípulos. E uns até já diziam consigo mesmos, convencidos de que se ele está calado, em silêncio, porque ele concorda. Se ele não está a falar nada, é porque ele concorda. E ao questionarem o Senhor, ouviram uma resposta. Assim, como sempre, glória a Deus. Uma resposta que, obviamente, eles não esperavam. E nunca eles tinham esperado uma resposta. Onde eles não sempre, às vezes que questionaram o Senhor, receberam a resposta que eles tinham que receber. Glória a Deus nessas alturas. Eles esperavam que o Senhor concordasse com eles ou com o gênero, repreendendo os discípulos, mas o Senhor fez o contrário daquilo que era a vontade deles. É bem verdade que eles bem sabiam que também o Senhor não concordaria com eles, embora em certa parte tivessem alguma expectativa, mas bem sabiam, como já eu disse, que o Senhor não ia na conversa deles, mas queriam ouvir o que o Senhor ia falar para tentar tirar proveito, mas graças a Deus em nada conseguiram tirar proveito. E o Senhor responde-lhes, dizendo-lhes, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome e os que estavam com ele, que até entrou no templo de Deus e comeu os pães da proposição, que lhe não era lícito comer, e aqueles pães eram apenas permitidos, ou só os sacerdotes é que eram permitidos comer os pães da proposição, e os sacerdotes também só comiam os pães da proposição passado 24 horas. Eles punham, dia seguinte ou então 24 horas depois eles tinham que tirar e pôr outros pães, e aqueles que eles tiravam os sacerdotes poderiam comer. E acontece que Davi não era sacerdote, porque não era da tribo nem de Levi, nem da família de Arão, porque só os levitas, e da cá dentro dos levitas da tribo de Levi, só os da casa de Arão eram os lícitos, escolhidos por Deus para exercerem o ofício sacerdotal. Mas acontece que o rei Davi, embora naquela altura ainda não havia sido proclamado, não havia sido, glória a Deus, coroado como rei, mas espiritualmente já havia sido ungido por Deus e pelo profeta, glória a Deus, Samuel, da parte do Senhor Deus vivo, amando do vivo e eterno Deus. Mas estou a falar aquela coroação, glória a Deus, para ascender o trono, ainda não havia acontecido, por isso estava fugitivo. E quando ele passou por aquele lugar onde estava o sacerdote e que lhe deu aqueles pães da proposição, ele estava como fugitivo. Ele e os seus homens que com ele estavam a fugir da perseguição de Saul. Por isso, quando o Saul percebeu que Davi havia passado por aquelas bandas, e que o sacerdote que lá estava, o sumo sacerdote e o seu elenco deram-lhe de comer, ele mandou matar todos os sacerdotes. Sim, glória a Deus. E Davi, como eu dizia, ele não era da tribo de Levi, nem da casa de Arão, era da tribo de Judá. E da tribo de Judá não havia ninguém sacerdote, e porque também não era na competência deles, nem lhes era lícito. Não. Glória a Deus. Mas ele ainda assim, quando estava a fugir, passou
por aquelas bandas, e nesse caso lá mesmo, estava a casa de Deus, e ele, esfomeado, chegou, perguntou ao sacerdote, e explicou a sua situação, que ele estava a fugir da perseguição de Saul, mas que já estavam alguns dias sem comer nada, estavam prestes já a desfalecer. Ele e os homens que estavam com ele, e o sacerdote disse-lhe que não havia nada, não tinham comida. A única coisa que tinham só os pães da proposição. Tá vendo? Mas David pediu que lhe dessem os pães. E o sacerdote bem sabia que nenhum outro homem poderia comer que não fosse sacerdote. Tá vendo? Nem os levitas que faziam parte da casa de Levi, nesse caso, a tribo de Levi, poderiam comer aqueles pães. Só os sacerdotes. Mas David pediu e o sacerdote concedeu-lhe os pães. Ele e todos que estavam com ele comeram os pães. E o Senhor relata isso, questionando ao mesmo tempo aos fariseus e não só, que nunca lestes. É bem verdade que o Senhor sabia que eles já haviam lido, mas estava a lhes mostrar se David, naquela altura, mesmo não sendo rei, estava a fugir da perseguição de Saul, embora não havia culpa nele, não era pecador. Sim. E o sacerdote lhe concedeu os pães da proposição, que só ao sacerdote era lícito. Ele comeu com os que estavam com ele. E nem com isso Deus matou ele. Nem com isso foi morto. Ou Deus que lhe imputou isso como culpa. Nem com isso. Tá bem? E não só o Senhor prossegue dizendo, ou falando para eles, que os próprios sacerdotes também, várias vezes aos sábados, violam o sábado. Como é que eles violam o sábado? Como é que eles violam, como os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Porque eles várias vezes também, no sábado, entravam no templo e faziam coisas que de antemão eles sabiam que não era lícito fazer, tá bem, no dia de sábado, mas ainda assim ficavam sem culpa. E o Senhor estava a fazer uma espécie de comparação. Se aqueles homens, sendo humanos, quer David, quer os sacerdotes, faziam aquilo, mas ainda assim Deus não os culpava. Não porque faziam como que querendo fazer de forma propositada. Deus não os imputava como culpa e não os matava. Não é porque eles faziam aquilo como alguém queria fazer pelo seu belo prazer. Não. É por como dizem os homens, força maior. Não é porque, não vou dizer também força maior, mas por causa das próprias circunstâncias. Então eles sentiam-se como que forçados, obrigados a fazer aquilo. Tá vendo? E Deus via também o motivo que lhes levava a fazer aquilo. Por isso Deus não os achava, não lhes imputava aquilo como culpa ou pecado. Como por exemplo o próprio David. De jeito algum, de modo algum, David poderia ir parar lá no templo de Deus, ou lá no tabernáculo onde estava a tenda, onde estava o sacerdote, para pedir os pães da proposição e comer, ele e os que estavam com ele, sabendo que aquilo era proibido. Só o sacerdote era lícito. Mas como não havia mesmo alternativa, e caso eles não comessem, desfaleceriam, porque já estavam, essa morte não me atravessou há 3 dias ou quase isso, sem comer, e eles andavam quilômetros a fugir, a pé. E a única solução era mesmo só aquela. Onde que iam encontrar comida? Ou então iam morrer de fome, ou iam desfalecer, iam ser pegos por Saul em algum lugar, ou então tinham que comer aqueles pães, e como já eram pães que não estavam no altar, mas que já tinham sido servidos, e como os sacerdotes poderiam comer 24 horas depois,
porque toda vez que se servia os pães, depois de 24 horas, os pães tinham que ser tirados, como eu disse, e aqueles pães que eram tirados, no seu lugar colocava-se outros novos. E os sacerdotes poderiam comer aqueles que já estavam lá no altar, mas que já foram tirados. Está vendo? Está no santuário. E assim, deu-se a eles para que comessem. E o sacerdote também sabia muito bem que aí estava um ungido de Deus, que aí estava um escolhido de Deus. Mas se fosse um pecador, o sacerdote também não lhe daria. Preferia deixar ele perecer. Percebeu? Sim. Ia deixar ele perecer. Ou se fosse um pecador que forçaria o sacerdote a dar-lhe os pães, o próprio Deus ia fulminá-lo. O próprio Deus ia lhe matar. Ia descer fogo para lhe consumir ele e os que estavam com ele. E naquela altura Deus matava na hora. Pecou, transgrediu, morreu logo. Os exemplos vivos, filhos de Arão, os dois. Entraram no santuário, ou no tabernáculo, com fogo estranho, estavam bêbados, porque beberam vinho ou mosto, ficaram embriagados, entraram lá com fogo estranho, enquanto que Deus havia ordenado que o fogo tinha que ser acendido a partir de lá de dentro. E ninguém deveria entrar. Nenhum sacerdote deveria entrar com fogo estranho. Eles entraram com fogo estranho. Fogo estranho significa que é um fogo que foi acendido fora do quê? Do santuário. E Deus não os poupou, não quis saber se eram sacerdotes e filhos de sumo sacerdote, e que Arão fulminou-os na hora, carbonizados. Tá vendo? Por quê que Deus os matou? Porque eles fizeram aquilo de forma propositada e ainda mais embriagado, porque nenhum sacerdote deveria servir, fazer o trabalho de sacerdote ou o ofício sacerdotal sob influência de álcool, sob influência do vinho ou do mosto. Não. Tinham que estar sérios. Tá vendo? E eles pensaram, como dizia alguém, que aquilo fosse brincadeiras. Mas como Davi estava entre a vida e a morte, estava a fugir de alguém que ele estava a perseguir, e ele já tinha sido ungido por Deus. Glória a Deus. E não era pecador. Por isso, antes de sacerdote dar-lhe os pães para comer, ele e os que estavam com ele, perguntou-lhe se ele, com os que estavam com ele, haviam se deitado com mulheres. E Davi disse que não, que já estavam fugitivos há mais não sei de quantos dias. É claro que não haviam se deitado com mulheres. Onde que haviam se deitar? E quando? Teriam tempo para tal? Se estavam fugindo de cidade em cidade. Embora há sempre aqueles perversos podem até estar a fugir, mas onde parar, se for um pecador, vai. Mas eles não tiveram tempo para tal. Davi tinha mulher. Mas, glória a Deus, não fizeram isso. Sim. E assim o sacerdote pôde dar-lhe glória a Deus nessa altura. Entendeu? Que significa, se ele tivesse se deitado, ele e os que estavam com ele, estaria vetado. O sacerdote não lhe daria. Então são essas exceções que os teólogos chamam de vontade permissiva de Deus, que Deus permite por um certo motivo, glória a Deus, por causa de uma certa circunstância, mas não é uma regra, não é algo, glória a Deus, que Deus permite de forma, naquilo que é a sua vontade perfeita ou de forma normal, não, senão acaba se tornando já querendo já se tornar um aproveitamento, alguém querer se aproveitar daquilo, os pecadores querem já se aproveitar para terem proveito de alguma coisa e pronto, e acabarem por profanar as coisas santas, e é isso que Deus não permite. Tá vendo? Porque até no meio daqueles soldados que estavam com Davi, a maioria deles eram pecadores, mas por causa do líder, Deus não imputou também a culpa àqueles. Porque se ao líder Deus vetasse ou achasse culpa e assim o sacerdote vetasse, os demais também estariam vetados. Sim. Porque assim está escrito assim, como
o pai assim é o filho, assim como é o mestre assim é o discípulo. Embora existam discípulos perversos que não são como seu mestre, que não seguem as pisadas, esses são discípulos rebeldes e que até deixam de ser discípulos e se tornam simplesmente alunos ou coisa do gênero. Por isso os filósofos dizem que uma coisa é ser discípulo, outra coisa é ser aluno. E é certo. O discípulo é aquele que segue as pisadas do seu mestre, o caminho do seu mestre, para amanhã também se tornar um mestre. Mas um discípulo rebelde, esse perde o título de discípulo. É possível alguém começar a ser discípulo depois deixar de ser discípulo e se tornar um discípulo bastardo, assim como os filhos se tornam filhos bastardos porque perderam aquele direito de serem filhos legítimos. Glória a Deus. Mas não é disso que eu quero falar. O sacerdote deu os pães e os homens comeram e foram-se, fugindo, porque importava que se cumprisse a vontade do Senhor naquele que havia sido ungido. Mas como ainda não estava preparado, não Deus permitiu que ele, como fugitivo, andasse de cidade em cidade, até que a medida também dos pecados de Saul estivessem cheios, ou completo, para que fosse dissipado e assim David, preparado, pudesse ascender o trono como rei de Israel. Glória a Deus nas alturas. E assim aconteceu. E o Senhor mostra e fala, se aqueles homens, isso aconteceu, o outro foi, comeu os pães da proposição. Glória a Deus. E os próprios sacerdotes, várias vezes no sábado, por um certo motivo, acabavam violando o sábado, mas ainda assim não morriam. Deus não os matava, como eu já disse, por um certo motivo, nesse caso, como dizem os homens, justo motivo, ou seja, circunstâncias alheias à sua vontade, não porque ele simplesmente pensou, vou fazer isso, porque não sei o quê, ou aquele caso, não foi minha vontade, não é isso. Como foi com aqueles homens que eu já dei exemplo, aqueles 2 sacerdotes, filhos de Arão, que voluntariamente e sob a influência do álcool, claro, fizeram aquilo, mas eles sabiam que não era lícito fazer aquilo. Mas estou a falar em certas circunstâncias que não há como. O sacerdote tem que entrar no templo para ir consultar o Senhor, para ir falar com o Senhor, para ir não sei o que, não é como hoje que você em sua casa, em qualquer lugar, vai lá, corre, foge, dobra o joelho, ou mesmo não dobrando o joelho, está em pé, procura entrar no Espírito para falar com Deus. Naquela altura não é assim. Tem que entrar no santuário. Tá vendo? E os sacerdotes, por várias vezes, por um certo motivo, eles entravam no santuário. Tá vendo? E Deus via o motivo que fazia eles violar o sábado e senão os matavam. E o Senhor diz, então se aqueles faziam isso, e aqui está alguém que é maior que o templo. Tá vendo? O Senhor diz que aqui, que nesse caso ele, aqui está alguém que é maior que o templo. E não termina por aí. Para além disso, também diz que está alguém que não só é maior, mas também que é o Senhor do sábado. Quer dizer, que tem autoridade sobre o sábado. Só que aqui, Mateus termina por neste, mas Lucas especifica algo que Mateus que não relatou, relacionado mesmo a isso. Porque quando o Senhor fala, aqui está alguém que é o Senhor do sábado, ou filho do homem até do sábado é Senhor. O outro diz também que porque o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Que significa que o sábado existe por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Por isso o sábado surgiu depois, foi criado depois que o homem foi criado, ou seja, o homem já existia. O sábado é que surgiu depois, por causa do homem, para o homem descansar nele. Mas como Jesus surge
E ele, glória a Deus, quando ele diz que ele era maior e é maior até hoje que o sábado, porque o Senhor do sábado tem autoridade sobre o sábado, ele estava a dizer: se eu tenho autoridade sobre o sábado, não preciso descansar no sábado. E eu sou maior que o templo. E Jesus também estava a falar algo mais profundo que aqueles indivíduos não entenderam nada. Jesus estava a dizer: se aqueles humanos normais praticaram aquilo e não foram mortos, e eu, que sou o que dei as ordenanças, eu é que mandei estabelecer o templo, eu sou o que sou, o que criou o sábado para o homem descansar nele. Porventura não seria maior que o sábado e o próprio templo? É claro que sim. Então o que o Senhor estava querendo dizer? Estava querendo dizer que os discípulos, enquanto estavam com ele, e porque também estava a começar uma nova era, estava a começar uma nova dispensação, não precisavam mais, glória a Deus, viver sob o jugo do sábado. Não precisavam mais viver sob o domínio do sábado, que significa até um certo período de tempo, enquanto durou a lei, o sábado tinha autoridade sobre os homens. É incrível, não é? Perceba, enquanto perdurou a lei, o sábado tinha autoridade sobre os homens. Por isso, todo aquele que violava o sábado era punido. Punição de morte. Talvez até o homem que foi curado pelo Senhor Jesus Cristo lá, bem ao lado do tanque de Betesda. O Senhor disse: toma a tua cama e vai para casa. Paralítico, estava já há 38 anos, dos seus pecados. E que o Senhor disse: levanta-te. E ele andou, levantando-se. E o Senhor disse: leva a tua cama. O Senhor poderia muito bem dizer: não precisa levar a tua cama. Onde ele estava deitado. Acredito que alguém lhe tinha levado até lá e deixou ele lá. E era num sábado. Incrível, não é? E sábado, e a lei dizia que no sábado não se poderia levar nada, nenhuma carga, nem coisa do gênero. E ele pegou por aquele que lhe disse: levanta-te. E ele viu: passei, esse homem me curou-me. 38 anos sem andar sem nada. E está me dizendo: toma a tua cama, anda. Claro que não é qualquer um. Pegou a sua cama e foi-se. E mal começou a se retirar do lugar, foi logo abordado pelos fiscais, pelos homens da lei. Ei, senhor, alto aí. Para onde é que o senhor quer ir? Ou para onde é que o senhor está a ir? Eu vou para casa e tu não sabes que hoje é sábado. E andas com o quê? Com algo nas tuas mãos, uma cama, uma maca. Você sabe que isso é crime. E ele disse: eu não sou culpado. O que me disse, só sei que é um homem que tome a tua cama. Eu era paralítico e ele curou-me. E ele disse: tome a tua cama, vai para casa. Quem é esse homem? Eu também não o conheço. Eu vi ele lá, também não o conheço. E ele estava desconversado. Pode ser aquele homem, o violador de sábado. Só pode ser aquele homem. Mas como não tinham ainda confirmação, procuraram confirmar. Quando o Senhor o encontrou novamente, e ele pôde confirmar às pessoas que era o Senhor que lhe havia curado e que lhe havia dito para que ele pegasse na sua cama e fosse para casa. Oh, aleluia. Por que o Senhor estava a fazer aqui? E veja que a maioria das operações do Senhor, quer na sinagoga como no templo, foi no sábado. Como num dia, disse que de sábado curou alguém, uma senhora que estava paralisada durante 18 anos. Paralisada, curvada. Aquilo que nós aqui chamamos em Angola de mulumba. Quer dizer, uma expressão vulgar, não é? Uns chamam de giba, outros chamam de mulumba, mas são expressões vulgares. Sim, ela estava lá 18 anos, uma cadeia, e os fariseus ficaram chateados.
o príncipe lá da sinagoga disse, não pode, vocês querem ser curados, vêm num outro dia, não sei no dia do sábado. Isso é confusão, isso é transgressão à lei. E Jesus disse-lhe, seu hipócrita, não convinha libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás havia prendido? Qual é o mais fácil? Salvar a vida ou deixar a vida perecer? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então começou uma nova era. Glória a Deus. Na lei, todos os israelitas estavam forçados a guardar o sábado. Só assim poderiam achar graça. Glória a Deus. Mas já em Jesus Cristo, nós não precisamos guardar o sábado para terminar. Não precisamos, sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor do sábado. Foi Jesus que criou o sábado e, glória a Deus, e acreditando nós nele, nós também recebemos a autoridade sobre o sábado. Eu disse que antes, na época em que a lei de Moisés estava em vigor, porque agora está a lei em vigor, a lei da graça e da verdade, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de vivo Deus, porque, como eu dizia, enquanto a lei de Moisés estava em vigor, todos os homens estavam sob o jugo da lei, da lei, consequentemente tinham que guardar o sábado. O sábado tinha autoridade sobre os homens, como eu já disse. Todo homem que violasse o sábado estava logo punido. E não era qualquer punição, como eu já disse. Era uma punição muito, mas muito que. Enfim. Mas entrando em vigor uma nova lei, que é a lei da graça e da verdade, que vieram por Jesus Cristo, a lei de Moisés foi abolida. Está a perceber? Entrou em vigor uma nova lei. Glória a Deus. Uma aliança nova, que foi firmada não mais pelo sangue do cordeiro, dos cordeiros animais, não. Mas sim pelo sangue do cordeiro de quem? De Deus. Amém? E sendo assim, nós em Jesus Cristo já não precisamos guardar a lei. Essa é a coisa que os adventistas e o sétimo dia não entendem. Sim, não precisamos mais guardar a lei porque Jesus guardou a lei a nós. Por isso, eu sempre tenho ensinado, e no princípio já havia falado também, que Jesus precisou guardar toda a lei para que a própria lei em si se cumprisse nele. E se cumprindo a lei, lá naquele dia no Calvário, quando ele disse está consumado, significa a lei, tudo que estava escrito sobre ele ficou consumado, estava consumado. E com a sua ressurreição entrou em vigor nova lei. Na verdade, quando ele começou a pregar, ele dizia, é chegado até vós o reino dos céus. Está percebendo? E com a sua morte e ressurreição, começou uma nova era. Uma nova dispensação. A dispensação da graça e da verdade. E sendo assim, os homens já não precisam guardar o sábado, só precisam guardar a lei de Jesus Cristo, os mandamentos de Deus em seus corações. Amém? Só precisa amar Jesus. Oh, aleluia. E quem ama Jesus tem autoridade sobre o sábado, assim também como os demais dias. Os adventistas pensam que o facto de nós não guardarmos o dia de sábado como tal, somos guardadores de domingo, porque cultuamos no domingo. Estão equivocados. E nós cultuamos também no sábado. Tá bem? Se a Igreja Católica Romana implementou o domingo como dia do Senhor, isso não tem nada a ver conosco, aquilo é com eles. E nós simplesmente aproveitamos cultuando o domingo porque é o dia que a maioria das pessoas fica em casa. Porque os estados preferiram assim, que o domingo não é um dia útil do trabalho, e a maioria fica em casa, independentemente de uns continuarem a trabalhar. Aproveitamos esse dia. Se fosse no sábado, também seria a mesma coisa. E, aliás, nós hoje cultuamos aos sábados. Nós aproveitamos os dias. E os discípulos, na verdade, se reuniam também aos domingos. E eles não chamavam domingo. Esse domingo veio já por causa lá do imperador romano. Isso não tem nada a ver conosco. Porque o domingo é o primeiro domingo, é o primeiro dia de semana. E os discípulos se reuniam no primeiro dia de semana. Vai ver lá Paulo a recomendar dizer quando vos reunirdes no primeiro dia de semana. Está percebendo?
Agora, se mudar o nome para domingo, isso já não tem nada a ver conosco. Sim. Glória a Deus nas alturas. Nós podemos nos reunir, não só no domingo, no sábado, como nos reunimos nas quintas-feiras. Hoje houve reunião lá na sede. E em outras igrejas da STN tem havido reunião. Glória a Deus. Mas que o segredo está em amar a Jesus. Quem ama Jesus, em Jesus Cristo, glória a Deus, se tornou pequenino, e ao se tornar pequeninos tem autoridade, porque os pequeninos do reino de Deus, esses são maiores que aqueles que passaram da lei. Pois Jesus disse: aquele que for menor no reino de Deus, esse é maior que João, se referindo à própria lei em si. Logo é maior que o templo e maior também que o sábado, porque o sábado, glória a Deus, em hebraico significa, glória a Deus, descanso, significa repouso. Oh, aleluia. E o verdadeiro repouso, como falou o escritor de Hebreus, que é Paulo, assim, independentemente de uns discordarem, mas isso não me importa, que o verdadeiro descanso, ou então Cristo, glória a Deus, é o descanso, é o verdadeiro repouso. Porque se Moisés tivesse dado repouso àquele povo, não lhes teria falado de um outro dia, nem Josué também teria feito a obra para complementar aquilo que Moisés tinha começado, que é introduzir o povo na terra prometida. Mas veja que eles falaram, glória a Deus, como Moisés, no dia seguinte, no futuro, no descanso que havia de vir. E Paulo fala que esse descanso de que ele se referia não é o sábado, porque o sábado já existia. Lá no deserto já guardavam o sábado. Então, de que descanso ele se referia? De que repouso? Se tivessem repouso, como o sábado eles já tinham. Mas dá-nos a entender que estavam falando de um repouso, glória a Deus, eterno. De forma, glória a Deus, assim, mais direita do que um repouso eterno. Mas esse repouso eterno já começa, glória a Deus, aqui na terra, desde o momento que a pessoa crê e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Logo recebe o fardo de Jesus e o jugo suave de Jesus. E Jesus falou no capítulo 11, versículo, glória a Deus nas alturas, sim, versículo 28 como 29, assim como 30, ele fala que no 30, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mas antes, no 28, ele fala para que todos venham a ele, que estão cansados e oprimidos. E quando Jesus falava isso, ele falava a um povo que era guardador do Da lei, que era guardador do sábado. Então, se eles fossem livres, Jesus não precisava lhes dizer: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Percebeu? Não precisava. Então, se ele lhes dizia para que viessem até ele, como ele, o libertador, para que pudesse aliviá-los, dando a eles o seu jugo suave e o seu fardo leve, é porque eles estavam sob uma servidão que não suportavam. É porque eles estavam sob uma servidão que não lhes dava liberdade. Estavam sob uma servidão, sob um jugo não suave, nem um fardo leve. O jugo pesado, o fardo pesado. E, na verdade, a lei era pesada. Por isso, as pessoas não conseguiam guardar a própria lei. Não conseguiam, tropeçavam sempre. Tropeçavam. Se até os próprios sacerdotes tropeçavam, imagine o povo. Não conseguiam. Por isso, até mesmo aqueles que creram, que se esforçavam em guardar a própria lei, pereceram, não foram para o céu, desceram para o inferno. Porque a lei não tinha força para quê? Para abrir caminho para as pessoas entrarem no céu. Não tinha. Só tinha força para condenar as pessoas. Isso sim. Só tinha força para apontar os pecados. Mas não tinha força para abrir caminho, para não só conceder o verdadeiro perdão, purificar as consciências das pessoas. E assim abrir o caminho para que as pessoas alcançassem ou entrassem diretamente para o céu. Não tinha. Mas a graça e a verdade, nela, glória a Deus, nós achamos isso. Amém? Nela achamos isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim em Jesus Cristo, desde o momento que nós cremos e aceitamos e recebemos Jesus,
o crente recebe essa autoridade, recebe esse poder, e assim o crente tem poder, tem autoridade sobre o sábado, porque em Jesus Cristo, glória a Deus, recebemos essa autoridade. E ele próprio falou: eis que me dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda força do inimigo não me enfrenta logo. E também João falou, da parte do Espírito do Senhor, lá no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, e todos quanto receberam, deram-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, e Jesus tem autoridade sobre o sábado, e é o Senhor do sábado. Ele criou o sábado e ele tem autoridade sobre o sábado. Se quando estava na carne, ele não guardava o sábado como tal. Mas não, mas você falou que ele guardava a lei. Sim, guardava a lei. E como é que ele guardava a lei? Ele próprio foi claro em dizer que eu não vim destruir a lei, vim cumprir a lei. Por isso eu disse, ele cumpriu a lei. Mas o sábado, glória a Deus, como era um dia de descanso, e ele sendo alguém que tinha a autoridade divina, glória a Deus, por isso eu disse que a certa parte ele falava, e como aqui também, estava a falar também em algo que aqueles indivíduos não perceberam nada. Por isso a certa parte ele dizia: se vocês não creem que eu sou, vocês vão perecer nos vossos pecados. Então ele precisava trabalhar no sábado. Sabe por quê? Porque era o dia que as pessoas mais se juntavam no templo e também nas sinagogas. E ele precisava fazer a obra. Aí já usou a autoridade que ele tinha sobre o sábado. Por isso ele deu esse exemplo. Se Davi, como homem, comeu os pães da proposição e não pereceu, o sacerdote no sábado viola a lei, ainda assim não morre. Por um certo motivo, como eu já disse. E eu que sou, não sou filho de Deus mais. Essa parte ele preferiu não falar de forma aberta. Mas estou a dizer já, explicando para você melhor perceber. Mas ele falou: eu sou o Senhor do sábado. Por isso ele falou: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E o outro, do evangelista, fala: e não é o homem que foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, para o homem descansar no sábado. Oh, aleluia. E ele diz que ele, nesse caso, não precisava mais descansar no sábado, mas precisava trabalhar no sábado. Por isso, no outro evangelho, que é o de João, capítulo 5, ele fala, quando ele interrogar, dizendo: você está violando o sábado, você é um pecador. E ele disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Que eles estavam lhe dizendo: você devia descansar no sábado, você está aqui a violar o sábado, que é o dia para descansar. E ele disse: se meu pai não está descansando no sábado, está trabalhando, e por que eu que tenho que descansar? Se eu fui enviado para vir trabalhar. Por isso eu disse: ele aproveitava o sábado para trabalhar, porque é o dia que mais as pessoas se juntavam no templo, na sinagoga, enfim, para curar, para libertar as pessoas. Aleluia. E nós, em Jesus Cristo hoje, o nosso descanso é nele, em Jesus. Por isso, trabalhamos todos os dias. Por isso, podemos cultuar qualquer dia que for. Não há dia definitivo, não. E esse dia de sábado, pastor, então já está abolido. O dia de sábado ficou só como sombra. Na verdade, foi como uma sombra daquele que é o verdadeiro sábado, que é Jesus Cristo, o verdadeiro descanso. Glória a Deus. Jesus é o verdadeiro descanso. Para os judeus que ainda continuam a guardar a lei, então tem que guardar sábado. Mas para nós já não é preciso. E não se pode querer guardar o sábado e querer também dizer que eu guardo a Jesus. É confusão. Porque são as pessoas que querem levar as duas coisas. A lei de Moisés e a lei da graça e da verdade em Jesus Cristo. Não dá certo. E Paulo fala: quem faz isso já caiu da graça da verdade. Porque está voltando nas obras da lei. Então tem que ter que guardar toda a lei sem violar nenhum dos seus mandamentos para ser salvo. E que não vai conseguir. E porque hoje ninguém mais será salvo pelas obras da lei, mas sim pelas obras da fé em Jesus Cristo. Então quem fizer aquilo está a condenar-se a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos rico e poderosamente. Fiquem na paz, fiquem na bênção. Vamos nos juntar. Reunião geral. Em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Glória a Deus.
Você que está a sentir-se mal, receba a cura em nome de Jesus. Você que está a sentir-se mal, Glória a Deus. uma perturbação todo lugar Amém, da tua vida. amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. Pastor Fernando Moio, pastor Israel, louvado seja o nome do Senhor. Para a pastora Ernito, Isado, para a pastora Isaac Mondel, glória a Deus. As obreiras, Brajana, irmão Zacarias Manuel, casal Zacarias, obreira Tatiana Otávio, irmão Ruth Freitas, irmão Rodrigo Carvalho, irmão Rodrigo Carvalho. Saudações para o pastor José, nunca mais ouvi. Obreira Helenice, obreira Beatriz Martins, glória a Deus. Irmã Mariana, irmã Virgínia Guerra, glória a Deus nas alturas, obreira Virgínia. Irmã Helena Lelis, irmão Dominique 51, irmã Celestina Augusto, irmã Celestina, irmã Tina, irmã Ana Massanga Manfrutas, glória a Deus, que Deus abençoe. Irmã obreira Telma Rodrigues, obreira Tânia Caetani, obreira Fátima Reis, obreira Estrela Pindali, obreira Yolanda, o mistério revelado, glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Até já, a reunião nesse caso geral, glória a Deus. Amém, meu pastor. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, fica todas as bênçãos. Vemos agora a sala do nosso apóstolo. Deus abençoe a todos. Bênção para o pastor. Agora vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 9. Assim está escrito: e partindo dali chegou à sinagoga delas. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirada. E eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. Ele curou a todos e recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciarei aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Amém? Glória a Deus. E no seu nome os gentios esperarão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e amadas em Cristo Jesus, na senda daquilo que começamos a falar, nesse caso, das palavras do Senhor Jesus Cristo, relativamente ao dia do sábado, porque era uma situação problemática diante dos judeus, por causa de tudo quanto o Senhor não só fazia e falava, e principalmente o que ele fazia aos sábados.
e as suas próprias palavras, que o Senhor várias vezes era normal, como essas que acabei de ler há pouco, aquilo criava, ou havia criado um clima de completa insatisfação para os judeus, principalmente para aqueles que eram os líderes religiosos. Estavam insatisfeitos e eles faziam de tudo para prender Jesus, mas eles não tinham autoridade para o fazer. Odiavam, detestavam, procuravam em tudo acusar o Senhor Jesus Cristo. Em tudo, por causa do quê? Do Senhor quebrar o sábado, ensinando e curando as pessoas no sábado. Já que a lei de Moisés dizia que no sábado não se poderia fazer nada, não se poderia trabalhar, não se poderia carregar utensílios ou algum objeto ou peso, coisa do gênero. Não se poderia fazer isso. Tinha que se deixar passar o sábado até às 18 horas. Das 18 em diante, aí sim poderia se começar a, glória a Deus, a fazer as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois que Jesus proferiu as palavras em resposta ao questionamento dos judeus, ou dos fariseus propriamente, falando por causa dos discípulos que comiam espigas, então colhiam espigas e comiam quando passavam por uma lavra, como se fala aqui, sim, passavam por uma seara. E os fariseus questionando por que eles faziam aquilo, visto que era um dia de sábado, contrariando a lei, quebrando a lei. O Senhor respondeu-lhes, deu-lhes exemplos vivos, ou então exemplos bíblicos de homens que foram de Deus, como David, que entrou no templo e pediu ao sacerdote que lhe desse os pães da proposição, que só aos sacerdotes era lícito comer. E David não era sacerdote nem da linhagem de sacerdote, porque era da tribo de Judá. E só os da tribo de Levi e provavelmente da casa de Arão, dentro da tribo de Levi, é que poderiam exercer o ofício sacerdotal. Os demais não. Mas era assim, David com os homens que estavam com ele, famintos, porque eles estavam muito bons dias sem comer. E o sacerdote deu-lhe os pães e ele e os que com ele estavam comeram. Sim. E o Senhor disse-lhes, vocês nunca leram? Vocês já leram? Sim. E o Senhor mostrou-lhes, aqui está alguém que é maior que o templo onde David entrou para comer os pães. E aqui está alguém que é maior que, glória a Deus, que o sábado, porque o Filho do Homem até do sábado do Senhor. E em outra passagem, não nesse evangelho, mas no outro evangelho, diz que porque não foi o homem que foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Tá bem? Logo, o homem tem autoridade sobre o sábado. Mas, na verdade, a lei de Moisés, o sábado tinha autoridade sobre os homens. Por isso, todos eram obrigados a guardar. Porque ainda não tinha chegado aquele que é o aleluia, o de direito, aquele, glória a Deus, que por ele, glória a Deus, nós recebemos poder de sermos feitos filhos de Deus. E assim a autoridade que se perdeu em Adão, glória a Deus, acaba sendo recuperada. E Jesus recuperou aquela autoridade, aquele poder. Muito antes mesmo até dele que concluir a obra, por causa daquilo que ele é, no espírito, e também, glória a Deus, humanamente falando, a sua vida com Deus, ele já estava a dar a entender que chegaria a hora, e a hora era aquela, que a lei do sábado seria trocada, a lei, glória a Deus, da morte seria substituída por uma outra lei, que é a lei da graça e da verdade, a lei da vida,
que não vai precisar os homens carregar o fardo do sábado para sobreviverem. Não, mas vão só precisar amar aquele que é o Senhor do sábado, Jesus Cristo. E assim, glória a Deus, conseguirão descansar no Senhor, porque sábado significa descanso. Sábado significa repouso. Glória a Deus, o 7º dia de descanso. E o verdadeiro descanso para os crentes hoje, eu falei disso a vez passada, não é mais no sábado, porque o sábado foi simbólico. Vindo Jesus, Jesus é o verdadeiro descanso. Então, se ele já está, ou já veio, já fez a obra, e enquanto estava com eles na carne, como eu já disse, o Senhor estava a lhes dar a entender que chegaria a hora que aquilo seria abolido. E por isso ele estava trabalhando no sábado, porque o Pai Celestial também tem que estava trabalhando. Não pensa que Deus continua descansado, porque os que dizem que não tem guardado, tem que continuar descansado, estão a dizer que Deus está descansado até agora. Deus está sempre sentado na cadeira e não faz mais nada, porque um dia fez, terminou, já não faz mais nada. Mas Jesus mostrou que o Pai Celestial trabalhava de dia e de noite, estava sempre a trabalhar. Assim como o Filho trabalhava, ele também, o Pai Celestial, trabalhava. Amém? Que significa que não há descanso em fazer aquilo que é a vontade do Senhor e a obra do Senhor. Sim, o verdadeiro descanso para o crente é ter o Senhor dentro de si e entrar no Senhor. E assim vai estar descansado debaixo das asas do Onipotente, como está escrito. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Oh, aleluia. Coisa que os religiosos não entenderam. E os judeus não entenderam, eles estavam furiosos. O Senhor tentava explicar-lhes, eles não quiseram entender, por isso não entenderam. Sim. Aleluia. E nessa mesma senda, como eu disse, ele sai e vai, glória a Deus, até uma certa, aleluia, não só aldeia ou vila ou que lá, e entra numa das suas sinagogas. E quando entrou numa das sinagogas, apareceu um homem que era defeituoso, que tinha uma mão defeituosa. Sim. E assim, o Senhor, olhando para para o Senhor Jesus Cristo, nesse caso, né? Olhando para o Senhor que estava enfermo, ou com a mão defeituosa, todos perceberam que o Senhor queria curar aquele homem. E assim, para acusarem ele, fizeram uma pergunta. Mas antes queriam provar para depois acusarem. Fizeram-lhe uma pergunta se era lícito curar no sábado, visto que era num dia de sábado. E o Senhor também respondeu a pergunta deles com uma pergunta. Filosofia do alto. Disse que não se responde pergunta com pergunta, mas em certas que, né? O Senhor respondeu pergunta com pergunta. Quer dizer, a resposta do Senhor foi também uma pergunta. E não foi a primeira vez que o Senhor fez. Ele sempre fazia aquilo. Eles não se lembram de uma vez perguntar-lhe: é lícito pagar imposto a César? Mas antes disso, outra parte pergunta: quem te deu essa autoridade de fazer essas coisas aqui no templo? De expulsar, não sei o que. E ele disse: antes também vos pergunto, se me responderem, eu também direi a vocês com que autoridade eu faço isso. O batismo de João é do céu ou dos homens? E eles disseram: não sabemos se é do céu ou dos homens. Claro, eles mentiram, né? Eles bem sabiam que o batismo de João é do céu. Mas eles disseram: se dissermos que é do céu, ele vai nos dizer: então por que vocês não creram? Por que vocês não creram nele? Se dissermos que é dos homens, o povo vai nos apedrejar, porque todo o povo sabe que João é de Deus. É incrível.
São indivíduos movidos de inveja, também que inveja são do maligno, claro, do diabo. Eles sabem mesmo que o homem de Deus é como estamos a viver nos nossos dias, né? O homem de Deus, mas eles não aceitam confessar em público, falam o contrário em público, mas eles acreditam, não é hipótese, o homem de Deus, mas não podemos, senão vamos perder o poder, vamos perder não só o povo, vamos perder tudo, vamos perder o que, né? O nosso lugar diante do Estado. Enfim, eles também diziam o mesmo, senão os romanos vão nos tirar o lugar, e é complicado, ou vão aqui trazendo, não sei o que, como fez o rei lá da Síria, né? Removeu os israelitas que habitavam em Samaria, levou-os e no lugar deles colocou lá um povo estranho. Sim, um povo não só que veio de uma nação, mas que veio de várias nações. Pegou povos de vários pontos, onde estão de várias cidades, introduziu-os em Samaria. E os judeus, quando perceberam disso, disseram: aqueles são estrangeiros. E aquela inimizade continuou até nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sim, glória a Deus nas alturas. E porque eles disseram: não sabemos se é do céu ou da terra. Jesus também disse-lhes: eu também não direi a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Todos ficaram atônitos, disseram: esse homem é um homem incrível. E nesse dia perguntaram-lhe, lá na sinagoga: é lícito curar no sábado? Quem você está a olhar para esse senhor, você quer curar ele, mas vamos ver onde que você vai curar. Como é que você vai o curar? Quando? Não é que eles duvidavam que o senhor não fosse capaz de fazer aquilo. Eles bem sabiam, eles viam o senhor fazer coisas mais terríveis do que aquela. Porque aquele de curar alguém que estava com a mão defeituosa, coisa do gênero. Eles bem sabiam que o senhor ressuscitava os mortos, enfim. Mas queriam acusar ao mesmo tempo, claro, para ver se o senhor ficasse desmotivado, coisa do gênero, mas o senhor era alguém forte, espírito, que não se abalava por nada. Aliás, seu nível espiritual, glória a Deus. Ele que falava tudo. E o senhor pergunta-lhes também uma resposta, glória a Deus, questionatória. Não, porque é pergunta e resposta ao mesmo tempo. Qual de vós? Qual de vós que será homem que tendo uma ovelha e a ovelha cair numa cova e num dia de sábado e não vai lançar mão para tirar a sua ovelha que caiu na cova? Quem dentre vocês? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se vocês andam a quebrar o sábado, vocês andam lá, a sua ovelha cai na cova, sua mula, seu camelo cai na cova, você não costuma lançar a mão para tirar? Vocês não costumam lançar a mão para tirar as suas ovelhas da cova? Vocês fazem isso? E assim, o Senhor conclui dizendo: logo, é lícito curar no sábado. É lícito fazer bem no sábado. Por consequência, fazer bem no sábado. Glória a Deus nas alturas. E assim ordenou o Senhor que estendesse a sua mão. E o Senhor fez como o Senhor lhe ordenou e ficou curado. Ficaram envergonhados os inimigos várias vezes. Glória a Deus nas alturas. E os fariseus, quando saíram daí, foram se juntar para tentarem matar o Senhor. E o Senhor, se apercebendo, se retirou daquela cidade. Foi para um outro lugar. Mas a multidão continua a seguir ao Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mas uma coisa incrível que a gente vê é que o Senhor, quando curava as pessoas, dizia-lhes rigorosamente para que não o divulgassem. Não significa que o Senhor estava a estabelecer isso como se fosse uma doutrina que futuramente todos estivessem a pregar, a curar, a libertar, que tinham que fazer o mesmo, não divulgar. Não é isso. O Senhor simplesmente estava a fazer a obra e ele veio para fazer simplesmente a obra da restauração, ou seja, a purificação das coisas, ou seja, a obra, glória a Deus, da salvação, a obra, glória a Jesus Cristo, da salvação da humanidade.
salvação do ser humano, já que o ser humano havia se corrompido em Adão. Importava que o ser humano fosse salvo, mas alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que morrer no seu lugar. Por isso ele não teve um lugar fixo como a igreja, mais ou menos, assim como os discípulos ou os apóstolos fizeram, assim também como hoje nos nossos dias. Não, ele simplesmente edificou a igreja no Espírito e deixou os apóstolos darem sequência com a obra que ele já havia edificado em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Por isso o Senhor não estava preocupado com as pessoas que não acreditavam nele, porque ele bem saberia que depois da sua morte e ressurreição as coisas seriam bem diferentes, e como foram mesmo diferentes. Porque depois os apóstolos congregavam as multidões e eles ensinavam as multidões, liam, glória a Deus, ensinavam, oh, aleluia, faziam a obra do Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus nas alturas. Mas enquanto estava na terra, antes de chegar aquele dia marcado pelo Pai para que subisse ao Calvário e assim ser crucificado, ele continuava a ajudar os homens, como está escrito, não é? Como Pedro disse, e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Sim, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andava curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, o qual andou fazendo bem, assim, a todos os homens e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Oh, aleluia. Fazia isso e no final conclui a sua missão, glória a Deus, e consumando tudo com o derramado do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso, no último versículo que nós lemos, 21, ele fala, e no seu nome os gentios esperarão. É uma profecia que foi já proclamada, que foi anunciada no passado, muito antes dos dias do Senhor Jesus Cristo. Mas que glória a Deus. Sim, o escritório, ao citar esse versículo, estava a mostrar que Jesus Cristo, e em Jesus, os gentios teriam a esperança. Em Jesus Cristo, os gentios poderiam ter a mesma esperança que os israelitas têm, a esperança da salvação. Que os gentios poderiam se alegrar quando chegasse o momento deles. E na verdade já estamos nesse momento. Na verdade já estamos no período dos gentios. Na verdade, o período dos gentios, e aleluia, já está a caminhar ao final. Sim, faltando simplesmente alguns anos para que o período dos gentios termine, e assim que terminar o período dos gentios de graça. E na verdade, Deus vai se voltar novamente para Israel, para ajudar os filhos do seu amigo Abraão. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por enquanto, ele está a lidar com os gentios. Sim. E o profeta já de antemão havia falado que isso viria a acontecer. Glória a Jesus Cristo. E Jesus, quando ensinava, quando fazia a sua obra, ele não esmagava o murão que fumegava, nem, glória a Deus, destruía. Mas isso tem a ver com a sua vocação, como eu já disse, por causa daquilo que ele, glória a Deus, veio para fazer aqui a obra da redenção. Então, simplesmente procedia conforme a vontade do Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme a vontade do Pai Celestial. Glória a Deus nas alturas. E não conforme a sua vontade. Mesmo que assim fosse, glória a Deus, seria e como era a vontade do Pai, porque ele era espiritual. O homem espiritual é conduzido pelo Espírito de Deus. Mas o carnal, o mundano, é conduzido pelos desejos da carne, pelo impulso da carne. Mas aquele que é de Deus, ele se move no Espírito. Glória a Deus. Ele não anda segundo a inclinação da carne, mas segundo a inclinação do Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome daquele que vive para todo sempre. Então, meus amados e amadas em Cristo Jesus, para terminar, sim, precisamos perceber isso.
E assim como Jesus trabalhava de dia e de noite para o Pai Celestial, nós também precisamos trabalhar de dia e de noite para as nossas vidas. Glória a Deus. Quando digo para as nossas vidas, para a salvação das nossas almas, nossas vidas, nossas casas. Não é para as nossas vidas como lá no que na religião, você vai trabalhar para encher a sua barriga. Não é isso. Não estou a dizer que você não vai trabalhar. Vai trabalhar, mas deve saber que acima de tudo existe a vida espiritual. Acima de tudo existe a vida com Deus. Acima de tudo deve-se buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Amém. Você pode dizer um amém? Glória a Deus nas alturas. Porque aqui não há muita coisa por se dizer. Não há. Nesses versículos que nós lemos. Eu já expliquei da vez passada. E hoje fiz um pequeno resumo. Uma pequena recapitulação das palavras do Senhor Jesus Cristo relativamente ao sábado. E hoje praticamente foi uma espécie de conclusão desse subtema. Glória a Deus. Você precisa trabalhar de dia e de noite. Quando digo de dia e de noite, trabalhar sempre, estar pronto. Se a demanda assim o exigir, no que tange as coisas concernentes ao reino de Deus, você deve avançar. Mas se assim não exige, então faça simplesmente aquilo, glória a Deus, que você tem que e deve fazer. E assim você vai alegrar o coração do Pai Celestial, o coração do vivo e eterno Deus. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque estamos num mundo cruel, meus amados irmãos. Estamos num mundo mau, que uns obedecem a Satanás, outros obedecem a Deus. E nós acreditamos em Deus, então temos que obedecer a Deus e não a Satanás. Temos que obedecer a Deus e não aos demônios, não aos balins. Estamos num mundo cruel onde a vida humana se tornou como uma vida animal. E a vida animal está a se tornar como uma vida humana. É incrível, não é? Num mundo em que as pessoas amam mais a criatura, a criação, do que o próprio Criador. Num mundo cujos sentimentos, pensamentos estão a se tornar cada vez mais animais, diabólicos. Assim, vamos ver naquilo que é a linguagem que nos caracteriza, bíblica, para não cair muito na linha filosófica. Estamos diante de um mundo completamente pervertido. Tá bem? Os homens estão a ter sentimentos cada vez mais piores. Homens, por exemplo, quando digo homem, estou a generalizar. Homens e mulheres não querem mais se casar com pessoas do sexo oposto. Nesse caso, uma mulher não quer se casar com um homem não quer se casar com uma mulher. Quer ficar assim, mas não é ficar só assim porque vai ficar assim, não. Prefere ter o seu cachorro, a sua cachorra, para poder ter as suas relações diabólicas, porque é até mais afeito pelos animais. Já ouvi pessoas, comentários assim, pela esquerda, pelo alto, de pessoas com afeito, e os animais também vão sendo usados pelos diabos, também afeito. Quer dizer, o animal, assim como o cão, ou o gato tem afeto, principalmente o cão, normalmente sempre acaba tendo afeto com o ser humano, por causa, está sempre lá, está em casa, enfim. Mas agora, acima daquilo que é o normal, que acaba até já sendo uma atração, para até se envolver com o animal, é algo já, quer dizer, completamente diabólico. Completamente diabólico. Tá vendo? O homem vai se envolver com o animal, a mulher vai se envolver com o animal. Tá vendo? É complicado.
Para não falar aqueles que querem casar com pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Só sangue de Jesus. Mas nós somos da verdade. E quem é da verdade defende o quê? Defende a verdade. Por isso aquilo que eu falei, sim, há dias. Glória a Deus. Quem é da verdade defende a verdade. Nós somos da verdade. Nós não somos da mentira. E não devemos compactuar com a mentira. Devemos compactuar com a verdade. Devemos, aleluia, andar na verdade com a verdade. Glória a Deus. Devemos fazer aquilo que realmente nos caracteriza e não aquilo que caracteriza o mundo. Até a ponto de as pessoas perguntarem: será que são de Deus ou não? Se aquilo que Deus está a mandar e que caracteriza o crente é algo que o mundo contraria e você vai ter represália, não importa, faça somente, importa agradar a Deus do que aos homens. Eu vou sofrer represália, sofra em nome do Senhor e da sua palavra, se assim for a vontade do Senhor, e depois você vai sorrir, depois você vai pular de alegria, vai saltar, não aqueles pulos e saltos vazios dos pentecostais, enfim, não, mas você vai saltar de alegria. Glória a Deus nas alturas. E não ser um covarde, uma covarde, não. Se esconde debaixo das grades ou então debaixo não sei de onde, o cobertor, e diz que nem posso ver, não tenho coragem para ver, nem nada, não. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser forte mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Se Deus pudesse abrir seus olhos para ver o que está se passando no mundo do espírito. Só Deus. Se Deus pudesse abrir seus olhos espirituais, amado e amada irmã, para poder enxergar o que está no mundo do espírito, eu não sei se você teria coragem. Por isso, quando eu falei que o mundo está cada vez mais a se tornar animal, os homens estão a ter mais inclinações pelos animais, estão a amar os animais, e mais do que os seres humanos. E a vida humana está a perder valor. E já começou há bastante tempo, mas cada dia que passa, cada período que passa, isso vai tendendo a se alastrar, ou vai tendendo a se ampliar. Mas isso não deve ser motivo de frustração. Você deve fazer simplesmente a vontade do Pai, do eterno Deus. Você está numa comunidade onde falam essa linguagem e você é crente, você nem deve compactuar com isso. Você está naquela comunidade, quando chega o período de carnaval, chega o período desses eventos diabólicos que promovem esses espíritos satânicos, você nem deve escrever, nem comentar, nem compactuar, nem muito menos se meter na fila, se tiverem filas, se tiverem a fazer caravanas, movimentos, enfim, para tentar reivindicar, porque não sei o que, não dava assado cozido, deve fugir. Mas eu vou me conotar, não importa, fuja. Amém? Fuja. Louvado seja o nome do Senhor. Se você permanecer firme, verá que depois você vai ser a causa para muitos seguirem e acharem a Jesus, abandonarem suas práticas diabólicas. E aqueles que não o fizeram, pelo menos, terão você como uma testemunha. Sim, contra eles, contra a condenação deles. Porque quando não se crê na palavra de Deus, a palavra de Deus se torna a própria condenação, o juízo para tais pessoas. Mas quando se crê no nome de Deus, na palavra que ele prega, que é a palavra de Deus, aleluia, acontece o contrário. Glória a Deus. Você é justificado, você é salvo, você é restaurado, curado, liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Vamos continuar. Os judeus estavam furiosos por causa de tudo quanto Jesus fazia, porque a multidão acreditava nele. Mas se Jesus fosse frouxo, teria desistido logo por causa das pressões. Teria desfalecido logo. Sim. Mas porque Jesus não foi fraco, não foi covarde, não desistiu. Ele continuou firme, prosseguiu. E qual foi o final? Vitória. E hoje nós estamos aqui como causa ou então consequência daquilo que, sim, glória das alturas. Por isso, o caminho é em frente e Deus é conosco. Amém? Posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Amém, amém, amém. Sei que muitos vão trabalhar, outros vão descansar, enfim. E eu vou prosseguir orando, buscando a Deus. E assim vamos continuar a marchar. Amém? Amém. Glória a Deus nas alturas. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Obreira Tânia Caetani, obreira Mauricei, obreira Estrela Pindalho, obreira Yolanda, irmã Amélia Viemba, José Manuel, irmã Ana Massanga Manfrutas, irmã Aurora, irmã Berkátia, irmão Daniel Abou, irmão Daniel, irmão Dominique, Dona Luciene Faustino, Dona Luciene. Abraço para o pastor, sim, Faustino, Gil Faustino, glória a Jesus, lá no Brasil. Estão lá com o pastor Panzo, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmã Helena Leles, irmã Maria, irmão Miguel, irmã Nath Ramos, irmã Neta, obreira Lenice, obreira Olga Munda, obreira Olga, glória a Jesus. Obreira Silvia Suana, glória a Jesus. Obreira Perpétua de Jesus, Noruega. Obreira Ivanim, aleluia. Obreiro Henriques e obreira Domingas, glória a Deus. Obreiro Pastor Luiz Sebastião, irmã Ruth Freitas, irmã Tatiana Otávio, irmão Zacarias Manuel, casal Zacarias, glória a Deus, que Deus abençoe, o casal sempre presente. Sarita do Lenhão, glória a Jesus. Deus abençoe mais uma vez, de forma rica e poderosa. Vamos prosseguir, mais tarde estaremos reunidos às 19 de Angola, para continuarmos a estudar, a ler, estudar a palavra de Deus e assim avançarmos. Em nome de Jesus. Porventura alguém tem testemunho para contar? Depois que eu fiz a ministração, se calhar estava com uma dor, estava a sentir-se mal, e agora já se sente bem? Alguém? Se houver alguém, só levantar a sua mão. Estava a sentir uma dor, estava aflito, aflita, estava com alguma inquietação? Glória a Deus. Alguém? Não há, não é? Alguém. Obreiro, pode falar? Pode ativar o microfone, obreira Yolanda. Amém, glória a Deus. Sim, eu estava a sentir tensão baixa, porque eu tinha bebido 2 cafés bem fortes para aguentar. E pronto, depois comecei a sentir a tensão assim muito baixa, mas depois do profeta fazer a ministração, já me sinto bem melhor. Amém, glória a Jesus. Há mais alguém? Não há, não é? Ou então as pessoas estavam distraídas quando eu estava a ministrar. Quando se está a ministrar, tem que ficar atento, porque tudo quanto o homem de Deus vai fazendo é válido. Deus vai confirmando. Parece brincadeira, mas Deus vai operando. Alguém que está a sentir-se mal, se houver alguém,
Agora vai tocar novamente no lugar onde está a sentir a dor. Se é uma enfermidade geral, põe a mão por cima da cabeça. Se é algo que está localizado em alguma parte do corpo, mesmo não estando a dar dor, põe a mão onde está localizada. Onde está localizado este mal. Receba a cura em nome de Jesus. Seja curado, seja livre deste mal. Seja livre dessa maldição. Seja livre dessa praga. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. Seja livre em nome de Jesus. Amém. Agora tire a sua mão e procure a dor. Faça movimentos. Glória a Deus. Sumiu? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Agora você pode contar seu testemunho. Louvado seja Deus. Pelo visto, todo mundo aqui já anda curado. Graças a Deus por isso. E por outras situações, levante a sua mão, que Deus concede o desejo de sua curação em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu desejo, mas o Senhor sabe. E aquele que você está a pedir em seu coração, receba isso. Receba em nome de Jesus. Oh Deus, concede a eles. Sim. Concede, Senhor, o desejo do coração de cada um deles. Concede, ó Deus vivo, a esse homem, a essa mulher, a esse servo, a essa serva. Então, receba aquilo que você está a pedir. Receba aquilo que você está a desejar, aquilo que você está a buscar. E você está com sede. Aleluia. E vazio da água, receba a água da vida. Há uma conduta passando por aí, de águas vivas, que vai inundar sua casa, sua vida. Alguém vai sentir isso em sua casa, vai sentir um refrigério, vai sentir tipo uma torneira de água a jorrar em sua casa. Alguém vai sentir isso, vai ouvir isso até barulho. Vai ouvir, vai sentir isso. Uma torneira de água a jorrar. Ouça isso, sinta isso, sinta isso, sinta isso, receba isso em sua vida. Você que estava fraco, debilitado espiritualmente, você vai sentir uma força como nunca. E você vai voltar a se consagrar, a orar e a jejuar como nunca. Você vai voltar a fazer aquilo que você não estava a fazer, aquilo que você tinha parado de fazer. Vai voltar a sentir forças. Estava debilitado, debilitada, para não prosseguir no que você está a fazer, propósito. Vai conseguir agora. Forças renovadas. Receba isso. Receba, receba, receba. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sim, porque nosso Deus é poder, Ele é poder, Ele é poder, Ele está a tocar, está a passar uma fonte, aleluia, uma corrente de águas, aleluia, torrentes de águas vivas estão a passar pela sua casa, pela sua casa, pela sua casa. Oh Deus, passa, Senhor. Oh, queira tocar, Senhor, queira tocar esse servo, essa serva, esse homem, essa mulher, queira tocar, Santo Deus. E as portas que estão fechadas se abram, não importa qual seja a situação, todas, glória a Deus, as portas fechadas se abram, e as portas do mal, da maldição que estão abertas, se fechem, em nome de Jesus Cristo, agora mesmo, e já, receba, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você queria diga amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aí está a palavra, obreiro. Amém, glória a Deus. Assim como as crianças desejam, você deseja, receba a palavra em nome de Jesus. Tudo de bom e êxito. E será um ano com muito êxito. Não só para elas que tens sua formação, mas também para você mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sentiu o reboliço, quem sentiu o refrigério, quem sentiu um barulho ou então águas passando dentro de si, ou como se estivesse a sentir águas a entrar ou na sua casa ou alguma coisa. Quem sentiu aí? Alguém? Glória a Deus nas alturas. Se houve alguém, pode abrir o microfone e falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque enquanto eu estava a ministrar, eu senti, de repente eu estava a mexer, comecei a ter uma visão, por isso eu comecei a profetizar. Se vocês não perceberam, eu vi de repente que um canal de água que se estendeu, e de repente
Eu comecei lá, comecei a falar, dá eles água, dá eles água, dá eles água, Senhor, dá eles água. E de repente você começava a profetizar. Aquele é um canal que saiu, não sei de onde foi, de repente entrou numa casa, num prédio, aquela uma coisa desse. Jesus. Aleluia. Muito forte. Pastor. Pode falar, obrigado nisso. Aleluia. Eu estou sentindo até agora, pastor. É muito forte, pastor. Não estou ouvindo barulho nenhum, não estou ouvindo barulho nenhum nessa madrugada, mas estou sentindo descer muito forte na minha cabeça, nos meus pés, nas minhas mãos, no meu braço, no corpo inteiro. Muito forte. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Obrigada, pastor. Glória a Deus nas alturas. Maravilha. Que Deus continue abençoando. Glória a Jesus. Há mais alguém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu lhes prometo que o final desse ano vai ser quente aqui nesse grupo. Vai. Vocês vão experimentar isso. Vão experimentar coisa nova. Eu prometo-lhes. Glória a Jesus. Não só nos nossos estudos bíblicos. Claro, os estudos vão continuar. Os estudos da palavra vão continuar. Mas estou a falar, eu começarei a fazer também ministrações assim como fiz esse. E muito mais também. Glória a Jesus Cristo. Não só na palavra, mas já tenho feito ministrações, mas estou a dizer uma coisa nova. Há de acontecer por quê? Porque eu já vos havia falado que eu tive 6 anos, porque eu tinha sido tinha entrado no deserto a partir de 2018, 19, uma coisa dessa. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 23, sim, 18, foi em 2018. 6 anos. E vai terminar em 2024, que é 2024, glória a Deus, a partir daí em diante começa uma nova fase na minha vida. Tá bem? Eu já havia falado para os que estão aqui mais tempo. Por isso, enquanto o tempo vai se encurtando, enquanto o tempo vai passando, as coisas também vão se tornando mais fluentes. Por isso, eu já havia falado que houve um período que o meu ministério, por exemplo, profético, tinha começado a fluir em 2015, 2016, mas depois, quando eu entro no deserto, aquilo tudo passou. Hoje eu estou mais a ensinar do que qualquer coisa. E dificilmente também prego, é mais até ensinar. Pois aqui no grupo estou sempre ensinando, enfim, e tal. Glória a Deus nas alturas. Sim, louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto o tempo vai se aproximando, eu vou saindo do deserto e vou entrando para a terra, mas que no fundo do deserto até já tinha saído. Claro, não deserto a 100%, estou mais ou menos a me aproximar do bosque. E a terra seca está a se tornar em terra fértil. E depois vai se tornar um bosque. Glória a Deus. Aleluia. E aí as coisas serão diferentes, bem mais diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos, rico e poderosamente. Estaremos juntos mais tarde. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Você que vai dormir, você vai sonhar. Você vai sonhar. Se você vai dormir, descansar, você vai ter visões de Deus. Depois não esqueça de compartilhar. Glória a Jesus. Até mais logo. Mamãe Tânia, Gaitânia. Amém, meu pastor. Até mais tarde. Até. Nada demais, então fiquei na bênção, fiquei na paz. Até mais tarde. Em 19 estaremos juntos. Em nome de Jesus. Com licença, minhas amadas, meus amados.